Aleluya. E você se torna filho e filha de Deus. Tú te vuelves un hijo y una hija de Dios. Mas eu vou dizer algo. Pero yo quiero decirles algo. Algo que pode chocar muitas pessoas. Algo que puede chocar a muchas personas. Dentro da chamada Igreja de Jesus Cristo. Dentro de la amada Iglesia de Jesucristo. Existem muitas pessoas. Hay muchas personas que estão morrendo. Que están muriendo. Que estão aflitas. Que están angustiadas. Que estão necessitadas. Que están necesitadas. E não sabem. Y no saben como sair das angústias. Cómo salir de esa situación. E não sabem. No saben como entrar no gozo e no descanso de Jesus. Cómo entrar en el gozo y en el descanso de Jesús. Ouça. Escuche. Isso é constrangedor. Esto es transgresor. Eu vou dizer algo para vocês. Yo les voy a decir algo. Há algum tempo atrás. Hace un tiempo atrás. Na minha cidade no Brasil. En mi ciudad, allá en Brasil. Eu encontrei uma mulher. Yo encontré a una mujer. Ela é da classe média. De la clase media. Tem posses. En posesión. E essa mulher. Esta mujer. Ela pertence a uma igreja no Brasil. Esta mujer pertenece a una iglesia en Brasil. Ela pertence a uma igreja evangélica no Brasil. Pertenece a una iglesia evangélica en Brasil. E quando eu encontrei esta mulher, o aspecto dela, el aspecto de ella, era um aspecto de dor. Era un aspecto de dolor. Havia uma profunda tristeza. Había una profunda tristeza. Havia uma profunda angústia em sua vida. Una profunda angustia en su vida. Ela olhou para mim. Ella me miró. E disse. Y dijo. Pastor. Eu não suporto mais. Yo no soporto más. Eu estou dentro de uma igreja. Yo estoy dentro de la iglesia. Mas eu não tenho paz. Pero no tengo paz. Eu estou dentro de uma igreja. Estoy dentro de la iglesia. Mas eu não consigo encontrar o gozo. Pero no logro alcanzar el gozo. Eu estou dentro de uma igreja. Estoy dentro de una iglesia. Mas eu não consigo experimentar a alegria de Jesus. Pero no logro experimentar la alegría de Jesús. Aquilo me chocou. Aquello me golpeó. Aquilo me entristeceu muito. Aquello me entristeció mucho. Porque ela estava dentro de uma igreja. Porque ella estaba dentro de una iglesia. Que supostamente. Y supuestamente é o lugar. Ese lugar. Aonde. Donde. Ela deveria experimentar. Ella debería de experimentar da liberdade do Espírito Santo de Deus. La libertad del Espíritu Santo. Da liberdade que há no nome de Jesus. La libertad que hay en el nombre de Jesús. Poder que há no nome de Jesus. El poder que hay en el nombre de Jesús. Mas aquela mulher. Pero aquella mujer. Ela estava extremamente triste. Estaba tremendamente triste. Extremamente derrotada. Extremadamente derrotada. Extremamente fracassada. Extremadamente fracasada. O esposo daquela mulher. El esposo de aquella mujer. Ele era um médico. Ele era um doctor. Ele também pertence à mesma igreja. Pertenecia a la misma iglesia. Mas aquele homem. Pero aquel hombre. Ele não acreditava. Él no creía. Na profundidade do nome de Jesus. En las profundidades del nombre de Jesús. Ele não acreditava. Él não acreditava. Él no creía. No dom do Espírito Santo. En los dones del Espíritu Santo. Eu olhei para aquela mulher. Yo miré a aquella mujer. E disse para ela. Y le dije a ella. Tudo que você precisa. Todo lo que tú necesitas. Não está na tua igreja. No está en tu iglesia. Está dentro de você. Está dentro de ti. Porque você é o templo do Espírito Tú eres Santo. templo del Espíritu Santo. Porque o milagre que você precisa. El milagro que tú necesitas. Já está dentro de você. Já está dentro de ti. Porque o poder que você precisa. Porque el poder que tú necesitas. Já está dentro de você. Já está dentro de ti. Você simplesmente. Tú simplemente. Precisa. Necesitas. Se envolver. Envolverte com o Espírito Santo de con Deus. el Espíritu Santo. Eu disse para aquela mulher. Yo le dije a aquella mujer. Há um rio que pode correr dentro de você. Un río puede correr dentro de ti. Este rio. Este río. É o rio de água viva. Es el río de agua viva. Este rio. É o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo. E o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo quando de Deus. Ele começa a fluir. Comienza a fluir nos corações sedentos, en los corazones sedientos, corações famintos, los corazones hambrientos. Este rio de vida, el río de vida, ele vai gerando vida. Él va creando vida. A terra que está seca, aún en la tierra seca, a terra seca, la tierra ela seca, vai gerar vida. Él crea vida.
Ela disse para mim, ella dijo para mí, pastor, pastor, na minha igreja, en mi iglesia, eles não creem no Espírito Santo. ellos no creen en el O Espíritu meu Santo. esposo não crê no Espírito Mi Santo. esposo no cree en el Espíritu Santo. Eu senti uma profunda tristeza Yo sentí una profunda tristeza e comecei a ministrar no coração daquela mulher. y empecé a ministrar el corazón de esa mujer. Eu disse para ela, Yo dije para ella, você não depende da tua igreja, tú no dependes de la iglesia, você não depende do teu esposo. tú no dependes de tu esposo. A tua felicidade Tu felicidad vai depender da tua fome. va a depender de tu hambre. A tua felicidade Tu felicidad vai depender da tua fé. va a depender de tu fe. A tua felicidade Tu felicidad vai depender va a depender de você se envolver com o Espírito Santo de Deus. de tu dejarte envolver A por el tua Espíritu Santo felicidade de Dios. Tu felicidad Está dentro de você. está dentro de Porque ti. o Espírito Santo de Deus, Porque el Espíritu Santo de ele Dios está dentro de você. está dentro de ti. Ele veio para revolucionar a sua vida. Él vino para revolucionar tu vida. Ele veio para transformar a sua Vino a vida. transformar tu vida. Ele veio para fazer com que o gozo de Jesus Él vino para hacer que el gozo de Jesús, de fato se torne uma realidade na sua vida. de hecho, se vuelva una realidad en tu vida. Ela disse para mim, Ella dijo para mí, aleluia, aleluya. o que fazer, pastor? ¿Qué debo de hacer, pastor? Eu disse para ela, Yo dije para ella, no livro de Isaías, en el libro de Isaías, no capítulo 28, en el capítulo 28, no verso 11 e 12, versículo 11 y 12, está o segredo está el secreto para a tua vida. para tu vida. Abra comigo Isaías 28, 11 e 12. Abra conmigo la Biblia en Isaías 28, 11 y 12. Aleluia. Glória a Jesus. Gloria al nombre de Jesús. A Bíblia diz assim, La Biblia dice así. profeta Isaías 28, capítulo 28, verso 11. 28, 11. 8 y 11. Pelo que por lábios gaguejantes e por línguas estranhas falará o Senhor a este povo. Ustedes están siguiendo la lectura, ¿verdad? Bien. Pelo que por lábios gaguejantes e por línguas estranhas falará o Senhor a este povo. O qual ele disse, este é o descanso, dai descanso ao cansado, Amén. e este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Lê para você também, pastor. Aleluya. Bien. Ustedes están leyendo ahí, ¿verdad? 28, 8, 11, 11. 12. Gloria al nombre de Dios. Porque en lengua de tartamudos y en una extraña lengua hablará a este pueblo, en lo cual dijiste, en lo cual dijo, este es el reposo. Dad reposo al cansado, y este es el refrigerio. Mas no quisieron oír. Amém? Amén. Glória a Jesus. Gloria a Jesús. O que o profeta Isaías está dizendo, El profeta Isaías está diciendo algo que ele não pôde experimentar no seu tempo. algo que él no pudo experimentar en su tiempo. Ele estava falando a nosso respeito nos dias atuais. Él estaba hablando respecto a nosotros de estos días actuales. Ele está falando a meu respeito e ao teu respeito. Él hablaba respecto a mí y respecto a ti. Ele está falando que nos nossos dias, Él está hablando que en nuestros días o Espírito Santo de Deus, el Espíritu Santo de Dios, ele viria de forma abundante. Él vendría de una manera abundante. O Espírito Santo de Deus, El Espíritu Santo de Dios, ele viria habitar dentro de nós. Él vendría a habitar dentro de nosotros. O Espírito Santo de Deus, El Espíritu Santo de Dios, ele viria para ser Deus dentro de cada de nós. Él vendría para ser Dios
dentro de cada uno de o nosotros. Espírito Santo de Deus, El Espíritu Santo de Dios. ele traria uma linguagem sobrenatural. Él traería un lenguaje sobrenatural. Porque na realidade, Porque en la realidad, nós nosotros, estamos habitando fisicamente aqui na terra. porque estamos viviendo físicamente aquí en la tierra. A nossa realidade física é que nós estamos hoje aqui no Uruguai. La realidad física es que estamos hoy aquí en Uruguay. Mas a nossa realidade espiritual Pero nuestra realidad espiritual é que nós somos pessoas espirituais. es que somos personas E espirituales. que pela fé, Y por la fe, nós habitamos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. nosotros habitamos en las regiones espirituales con Cristo Jesús. Pela fé, Por la fe, nós nosotros habitamos nas regiões celestiais em Cristo habitamos en las Jesus. regiones celestiales con Cristo Jesús. Ouça, Escuche, houve um movimento em nossas vidas. hubo un movimiento en nuestras vidas. Antes de Jesus Cristo Antes de Jesucristo ser o nosso Senhor, ser nuestro Señor, vivíamos em trevas, vivíamos en las tinieblas, no império das trevas. en el imperio de las tinieblas. Mas Jesus Cristo nos encontrou. Pero cuando Jesús nos encontró, Jesus Cristo te encontrou. cuando Jesús te encontró, E Ele lançou luz dentro de você. Ele lançou luz dentro de você. Él arrojó luz dentro de E ti. Ele nos libertou Él nos liberó do império das trevas. del imperio de las E nos tinieblas transportou y nos trasladó para o reino do Filho do seu amor. para el reino de su Hijo amado. Aleluia. Aleluya. Houve um movimento espiritual. Hubo un movimiento espiritual Saímos de um mundo de trevas desde el mundo de las tinieblas. e fomos para um reino de luz. Fuimos para el reino de la luz. Aleluia. Aleluya. Jesus Cristo, Jesucristo, Ele veio estabelecer um reino dentro de nós. Él vino a establecer un reino dentro de nosotros. Jesus Cristo Jesucristo, veio estabelecer um reino de Deus dentro de você. Él vino a establecer el reino de Dios dentro de ti. Você não é uma pessoa qualquer. Tú no eres una persona cualquiera. Você não é uma pessoa comum. Tú no eres una persona O común. reino de Deus está dentro de você. El reino de Dios está dentro de Na ti. pessoa do Espírito Santo de Deus. La persona del Espíritu Santo de E o Dios. Espírito Santo de Deus, El Espíritu Santo de Dios. ele é uma pessoa. Él es una persona. O Espírito Santo de Deus, El Espíritu Santo de ele Dios. veio para ser Deus dentro de você. Él vino para ser Dios dentro de ti. Ele veio para trazer e realizar milagres dentro de você. Él vino para traer esta realidad dentro de Ele ti. veio para revolucionar a sua Vino a vida. revolucionar tu vida. Ele veio para transformar a sua vida. Él vino a transformar tu E vida. quando você foi transformado, Y cuando tú sos a transformado, tua igreja será transformada. la iglesia es O transformada. teu bairro será Tu transformado. barrio será A tua transformado. nação será La transformada. nación será Porque o transformada. maior poder El mayor poder não é o poder político. no es el poder O maior político. poder El mayor é o poder poder de Deus es el poder de Dios dentro de você. que está dentro de A ti. pessoa mais poderosa na face da La terra fuerza más poderosa de la não é tierra aquele que está nos Estados Unidos. no es Estados Unidos, Não é o Obama. no es Obama, Não é o Tabaré aqui Não é no Tabaré. Uruguai. Não é a Dilma no Brasil. no es la Dilma de Brasil. Você é a pessoa mais poderosa que existe. Porque la persona más poderosa que existe, Porque o poder de Deus está em você. el poder de Dios está en ti, Na pessoa do Espírito Santo de en la Deus. persona del Espíritu Santo. Você tem o poder de Deus. Tú tienes el poder de Porque o Dios. maior, Es el poder a mayor. Bíblia diz isso. La Biblia dice esto. O apóstolo João diz isso. Juan dice esto. Porque maior Mayor é aquele que vive em nós. es el que vive en É nosotros. aquele que vive em você. Aquel que vive en Do ti. que aquele que está no mundo. De aquellos que están en el Você é o mundo. poder de Deus na face da terra. Es el poder de Dios en la Você tierra. pode realizar a maior de todas as revoluções. Puede realizar la mayor de todas las revoluciones. Começando para a sua vida. El plan de Dios para tu vida. Começando na igreja. El que estableció en la iglesia. Expandindo para onde quer que você vá. Expandindo. Llevando indo. por donde tú vayas.